Boa madruga, pessoal. Eu estava vendo uns vídeos, eu não sei se o nome do rapaz é Akel. Ele começa com músicas evangélicas e depois ele começa a falar em política, né? Porque o Estado, né, sempre foi ligado à religião, né? Isso aí antes de Cristo, né? Então ele falou sobre a mordaça, né? Que nós vamos passar a não ter mais direito a ver todos os programas que a gente quer, porque vai haver uma censura, ah, e também vão cobrar mais pela internet, né? E diminuir o tempo, essa coisa toda. E é aquela coisa, né, que a gente brinca, a alegria de pobre dura pouco, né? Então, assim, nós tivemos muita liberdade, né, na internet, até eu achava assim um horror, né? Por exemplo, fotos da presidenta, né, assim, esculachando mesmo. Isso eu acho certo, colocar uma ordem. Mas a questão é que no Brasil tudo é muito 880, né? A gente não tem bom senso, tem que ter o bom senso, né, para lidar com as pessoas, com a população, né, fica todo mundo muito nivelado, né? E nivelado por baixo. Essa é a questão, né? Para mim, o que está pegando mais, desde da entrada do PT, foi esse nivelamento por baixo. Então, assim, vamos dizer que o brasileiro tem a fama de malandro, né? Não paga as contas, ou faz gato na conta dos outros, né? Mas a gente sabe, né? Daí o que acontece? Nós somos todos nivelados por baixo. Onde você estiver e com quem você se envolver, ah, ah, quer dizer, você não tem mais moral nenhuma, quer dizer, eles querem realmente arrebentar com a moral de todo mundo, né? E como eu nunca fui uma pessoa muito seletiva, sempre muito democrática, é, eu não via realmente o perigo assim tão próximo, né? Eu não calculei. Claro, envolvida, mais uma vez, né? Conforme eu falo nos meus vídeos, envolvida assim 100% com a saúde da minha mãe e sofrendo e aquela coisa toda e a depressão, ele realmente tira você do eixo, né? Eu saí bastante do eixo e ao mesmo tempo não selecionei ambientes, né? Que foi também outra falha. Mas é o que a minha mãezinha dizia. Eu fui aposentada por invalidez há muitos anos. Mas eu não acreditei nisso. Eu achava que sim, a invalidez para o Brasil, né? Indo lá para fora, eu tenho a mesma formação, só que não quis assim o destino. Ou eu não tinha realmente o poder de ficar lá. Não fiz talvez esforço para ficar, talvez fosse só para ir e voltar. É muito complexo, né? A vida é muito complexa, não dá para raciocinar sobre hipóteses. E minha mãe já estava com Parkinson quando eu me aposentei. Quer dizer, quando eu dei meu grito de liberdade, minha mãe já estava com Parkinson. E levar uma pessoa idosa com Parkinson para outro país, eu teria que ter muito cacife, né? Mas eu fui ainda com uma visão muito adolescente, quer dizer, muitos conteúdos do meu inconsciente não foram vivenciados no Brasil por conta de ser Brasil. E eu ter outra mentalidade, ter uma mente muito acelerada, quer dizer, adaptação praticamente, né?
Eu fui vivendo, fui levando a coisa e só pela metade, né, porque em termos de adaptação, realmente eu nunca me adaptei por aqui. Mas, isso não interessa, né, o universo o negócio é a consciência, né, a elevação de consciência. O resto, como se diz, é tudo vaidade, né, e não podemos nos agarrar a esse mundo também. Mas aos poucos a gente vai vendo que a gente vai saindo da ilusão, né, e que não seja tarde demais, que eu consiga, realmente, com todas essas informações agora, e não só informações, porque essas informações eu já tinha, né, há décadas, mas eu nunca pude me concentrar nelas, porque a minha concentração era ou na saúde da minha mãe, ou numa forma de fugir daqui. Uhum. E o destino, eu acredito que existe algo determinado, eu acho que ele determina, e também acredito no livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio, numa mente que não está sadia, é bastante questionável, né? Como uma pessoa que não está em seu equilíbrio, eu não digo perfeito equilíbrio porque não tem ninguém, né? Nem mesmo dentro de mosteiros existem pessoas em perfeito equilíbrio. Realmente estamos nessa roda do Sansara que joga a gente para lá, joga a gente para cá, é uma energia ali, outra energia lá, né? A do medo, que é uma que eu estou me descomprometendo com ela, assim, que é a pior, né? Jesus. Por isso que dizem que o medo é a ausência de amor, né? Não o ódio. E o ódio até é o oposto. Às vezes você odeia porque você não consegue amar. Agora, o medo, realmente, eu levo a sério de que seja ausência de amor, sim. E com essa nova trava aí que a gente vai ter na internet, né, estão prevendo para junho, julho, estamos realmente vivendo uma época bem de republiqueta, né? É, bem para criança, assim, bem para seres ah, não civilizados, né? Também. Soltam um pouquinho, quando abusam, eles freiam, né? E eu estou no contexto, quer dizer, eu vou ter eu vou ter que transcender na marra, porque fica complicado. E outro assunto também que eu vi foi a questão dos débitos de condôminos, né? A gente sabe que muita gente em prédios vive anos e anos às custas dos outros e não dava em nada, né? Aqueles processos morosos e tal. E nunca foi meu caso, né? Nas maiores dificuldades sempre foi o condomínio. E agora, com uma situação dessa minha viagem, do baixo salário, das viagens que eu tenho que fazer por ter levado minha mãe muito distante, né? Trazer os restos mortais dela e tal. E, de uma certa forma, eu vou ficar, não muito, mas eu acho que uns 3 meses, assim, em débito. Só que esse condomínio aqui, o que eu já houve de picaretagem aqui, né, porque é grande e tal, a gente sabe em tempos antigos, onde ninguém fiscaliza, que é o próprio Brasil, né, a gente pode ver pelos governos, né, pelo próprio uh, o desrespeito mesmo pelo povo, é porque ele não cobra, né. Quantos anos esses países antigos da Europa brigaram, assim, lutas sangrentas mesmo, de milhões e milhões de mortos, por conta de serem
respeitados por quem está no poder. E a gente ainda não viu guerra nenhuma, a gente mata, né, o nosso país é altamente violento, mas como não é uma coisa assim, muito de cara, né, morre não sei quantos no morro tal, morre não sei quantos na periferia. Então essa coisa não como não é generalizado, nosso povo inclusive é muito, miscigenado e a divisão de renda e tudo mais, né, não é uma unidade, não existe uma unidade, não digo nem racial, mas de pensamento. E nós somos muito grandes, né, nós somos um continente. Claro que isso não é desculpa, né, porque os Estados Unidos é um continente, foi muito bem colonizado, a Austrália também, né, e não adianta eu entrar no mérito do Brasil, porque o que a gente fala na internet pode ser compreendido de outra forma, né? Mesmo que seja a forma que eu queira falar, né? Mas não adianta já, né? Não podemos voltar a 1500, né? O negócio já foi feito. Eu aprendi muito isso quando a minha mãe faleceu. Eu falava muito, muito, muito e continuo falando, e algumas pessoas falam, Lúcia, já foi, né? Então, Brasil, 1500, já foi. Não adianta mais dizer, porque nossa colonização, não sei o quê, que chover no molhado. E daí, o que vai acontecer é que nós temos muito aquela coisa do tráfico de influência, das panelinhas, né? Todos são amiguinhos. E ah, eu vou esperar para ver o que vai dar, né? Ah, eu saí do condomínio realmente eu surtei, né? Eu não nego, por conta tudo por conta de dor e da doença da minha mãe. E, e acabei me envolvendo com. Eu moro aqui há 20 anos, nessa redondeza, é um como se diz, é um lugar, não vou dizer danoso, mas se pisar devagarinho é bom, né? E nessa minha, nesse meu desespero, acabei tocando no calo da criatura que está aqui há não sei quantos anos, porque por conta justamente de ninguém administrar, né? Então faltavam muitas coisas. Tal. E outra coisa no Brasil que a gente pode ver também é o oportunismo. Porque se você vê que uma pessoa está num lugar, isso é muito comum, que pode roubar, falo direto mesmo, assim, é muito oportunismo eu pegar aquilo ali. Por que aquela pessoa ali vai roubar? Não, eu vou roubar, eu vou fazer, eu vou roubar, mas vou fazer. Né? Aquele velho lema que todo mundo sabe. Mas o que mais me deixa danada com o universo, não é com as pessoas, é com o universo, a coisa como é feita, é os inocentes pagarem. Gente, eu não vou dizer que eu vou morrer me irritando com o universo, porque aí seria muita birra, muita neurose, muita burrice da minha parte, né? Porque quem quer se iluminar tem que estar de acordo com a luz, não adianta eu ficar brigando com ela. Mesmo que a minha mente neurótica e obscura não encontre significado para que inocentes paguem por pecadores. Tudo entre aspas, né? Porque para o universo somos todos um. Daí eu vou aguardar na minha volta da viagem o que vai ter, porque estão sempre tramando, né? O pessoal está dizendo que eu estou com complexo de conspiração. Não é conspiração, entendeu? Não tenho nada de maluca, muito pelo contrário, né? Queria até ser assim para poder ficar mais iludida,
tenho uma percepção muito grande, né, não tenho a claridade, mental de um iluminado, né, mas eu já fui muito influenciada pelo medo, né, minha mãe, assim, era uma questão, assim, né, agora ela já se foi há 4 anos, está descansando, e era uma questão, assim, de vida ou morte mesmo, era um compromisso que, eu não poderia falhar nunca. E como a gente sabe sobre as leis da mente, quando a gente anseia muito por uma coisa, ou tem medo que acontece, acontece. Agora eu fico intrigada, por que que a energia do medo é maior do que a energia do amor, né? Aí eu me questiono, eu amava mesmo a minha mãe? Ou então, eu amo mesmo Paris? Não sei, porque eu não atrai nada que eu amo. Tô rindo pra não chorar, mas é verdade, né. Então, assim, o que que tá faltando mesmo para que eu atraia, hã, o que eu amo? Talvez seja amor próprio, né, talvez seja autoestima, parar de me autossabotar, né, porque eu andei Brasil a vida inteira me autossabotando, porque é um país pobre e eu não me sentia à vontade em ser rica num país pobre. Quanta falta de criatividade, não? E também a questão do isolamento, eu gostava muito de me isolar, né. Tem uma frase de Jung que é: "Comunidade é calor e solidão é luz". Então, até quando eu consegui viver assim, estava tudo ok, até que não deu mais, né, mudanças políticas, karma, talvez evolução, a situação da minha mãezinha, minha própria situação de muitas frustrações, minha mente é muito inquieta e frustrada. E pouca meditação, né, pouca oração, muitos cursos de autoconhecimento, mas eu posso dizer que o dever de casa não foi feito corretamente, porque me faltou a prática. Agora, ao mesmo tempo, eu vou me cobrar menos, porque assim eu cobro menos dos outros. Ficava difícil para mim realmente, ah, em meio a tanta ansiedade, a tanto pânico, a tanta tribulação, ter essa paciência, essa condição de meditar, né. Tá, tudo bem, quem sabe que o taurino é autoindulgente, né, ainda tem o ascendente em touro, eu posso estar sendo autoindulgente, mas também passa por aí, né. Como eu perdoo tantas pessoas e tenho tanta compaixão, e por que não para mim? É o complexo de Marte? Sai fora, quer mais não, hein? Aí, ó, tô fora de complexo de Marte, não quero mais saber de ser vítima e não permitirei mais me vitimizar, porque dentro desse contexto, minha mãe nunca se deixou vitimizar, ela tem outro mapa, é ao contrário do meu, né. Além disso, nós temos mapas opostos. Ela nunca se deixou vitimizar, uma mulher extremamente corajosa e que eu deixei morrer nas mãos eu deixei morrer nas mãos de algozes, né. Então, diante de uma coisa dessa, eu não posso mais dar mole, como se diz, né. Tenho que estar realmente muito forte, psicologicamente e fisicamente, porque, eh como a gente sabe desse governo da nova ordem mundial e tudo mais, o que tem de coisa que vem aí, né, só Jesus. Então, boa madruga, boa noite, não, boa noite, boa madruga, nem sei que horas são. Tchau, pessoal.